Eba, chegamos. Eu, meu chazinho quente, muita roupa cobertinha aqui nas pernas, porque sim, é muito frio. Ontem e hoje a gente está tendo dias especialmente gelados aqui na nossa região, na Serra Catarinense, Lages, eu estou, né? Mas meus pais lá em Urupema tá pior ainda. Muito, muito, muito frio, temperaturas negativas mesmo. Então, hoje mais do que nunca, né? Fortalecidos com coragem para estar aqui. Eu lembro, né, que é uma alegria gigante estar aqui para mais esse encontro da série de lives de comemoração dos 2 anos do grupo de Reiki. Eu sou a Claine Andrade, sou essa pessoa que escolheu amor, consciência, escolhe cuidar das pessoas, meio que sendo uma ponte mesmo que convida elas a se aproximar delas mesmas, indo além do barulho da mente, do medo, e encontrando aí a sabedoria do coração, a cura e o amor incondicional. E sou terapeuta integrativa, que foi a forma que eu encontrei de executar tudo isso, né? Especialista em saúde e práticas integrativas, sou mãe do Martim, esposa do Marlon, estou aí nesse movimento de busca constante de consciência e estou tentando dividir um pouquinho disso aqui com vocês nessas reflexões. Eu sei que talvez com esse frio não apareça ninguém aqui no ao vivo hoje, mas vai ficar aí esse conteúdo no perfil, vai ficar esse conteúdo lá para os membros do grupo de Reiki. O que é o grupo de Reiki? Né? O grupo de Reiki é esse movimento que surgiu logo na minha transição de carreira, né, porque eu sou uma profissional de comunicação como primeira formação, então comunicação, marketing digital, assessoria de imprensa, cuidava nesses últimos tempos de reputação, então cuidava de gestão de crises, um tema bastante delicado, e que injetava muito esse estresse do qual eu tanto falo, né, hoje em dia, que a gente deve fazer uma manutenção positiva dele, a gente nunca vai se livrar do estresse, mas a gente precisa cuidar em como que ele age em nós, porque é um hormônio que precisa estar aqui para regular várias funções físicas nossas, mas em excesso ele desregula e nos adoece. E então, quando eu saí do meu trabalho, eu precisava muito curar essa desregulação do meu estresse, e aí eu me dediquei ainda mais para algo que eu já gostava, já praticava há mais de 15 anos, que era terapias integrativas. Refiz minhas formações em Reiki, e com elas vieram muitas outras, inclusive a pós-graduação pela Faculdade de Medicina da PUC. E aí, então, eu montei o grupo de Reiki, que foi uma forma que eu encontrei de dividir de uma forma gratuita, disponível mesmo, assim, acessível para as pessoas, essa energia. É que muita gente não tem disponibilidade, só estava conferindo o microfone aqui, não tem essa disponibilidade de fazer uma sessão completa de 1 hora, 1 hora e 20, não tem disponibilidade de estar presencialmente aqui comigo, ou mesmo virtualmente nas sessões que são online. Então, essa forma de disponibilizar para o máximo de pessoas possível o Reiki. Assim como esse momento aqui também é isso, né? Também tem essa intenção. O Reiki, então, ele acontece de forma gratuita, coletiva, semanal, todas as quintas, às 7h11 da manhã. E a gente aproveitou para fazer esse momento aqui um pouco antes, porque eu já preparo aqui o meu ambiente, já ancoro nos 4 elementos da natureza, faço a conexão com todos os meus mentores, pedindo essa intuição e essa entrega plena, né? Que o meu ego sempre me abandone para que eu possa ser um veículo limpo para essa energia de cura e amor que é o Reiki. E então, essas lives aqui, esses momentos aqui, elas estão como comemoração a esses 2 anos, e a gente vai ter aí no final das 4 semanas, estamos tendo semanalmente, né? Essa semana eu faço sorteio de 2 aí, alinhamentos energéticos, lá no grupo. E ao final das 4 lives, lá no grupo a gente tem um sorteio de uma mesa radiônica quântica do Reiki, com uma avaliação completa, energética, transformacional. E aqui, para comentários e interações na live também, a gente tem essa questão, né, de sortear um segundo tratamento, que sou muito suspeita em falar, mas é maravilhoso. A mesa radiônica quântica do Reiki tem mudado a vida
contribuído com a rotina, o dia a dia de muita gente que tem chegado por aqui. Cada vez mais e mais indicações, eu nem falo tanto assim dela aqui, porque a coisa vai fluindo por indicação, a minha agenda ela também é pequenininha, porque o meu grande objetivo hoje é cuidar e estar mais perto, né, do meu filho, da minha casa. A gente tem aí o negócio das velas agora, que está com a gente também. Então, o meu foco é os atendimentos, mas dentro de uma carga horária pequena. Então, as indicações em si já estão garantindo aí um grande número de pessoas que vêm com esse objetivo de melhoria energética, de melhoria da saúde nas quatro áreas da vida. A gente consegue fazer isso muito bem através do Reiki e das outras práticas que a mesa nos propõe. Então é isso, estamos aqui por tudo isso. E aí vale lembrar um pouquinho, né? Na primeira live a gente conversou sobre a quinta dimensão, compreendemos que ela não é um lugar, mas sim um estado de consciência que é sustentado pelo amor, pelo respeito, pela compaixão. Na segunda live a gente entendeu que essa consciência ela se desenvolve como uma escada, não é um passe de mágica, né? Vou ser mais consciente e fiquei mais consciente. A gente sobe um degrau de cada vez, reconhecendo os nossos medos, acolhendo as nossas emoções, fazendo escolhas mais conscientes. E aí hoje eu quero conversar com vocês sobre o que eu considero o maior dos desafios na nossa vida espiritual, dessa nossa busca de consciência, que é a sustentação. Porque compreender tudo isso é relativamente fácil, mas difícil é sustentar. Como é que a gente permanece em paz quando tudo parece um caos? O mundo está um caos, o nosso trabalho é caótico, nossas relações são caóticas. Como é que a gente mantém a consciência elevada quando alguém nos decepciona, quando surgem dificuldades financeiras, quando a gente adoece, quando a gente perde alguém, quando a gente é contrariado? Como é que a gente faz isso? É sobre isso que a gente vai refletir um pouquinho hoje. O que realmente significa a palavra frequência? Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa falar. Porque hoje se fala muito, né? A expressão, eleve sua frequência, basta elevar sua frequência. Mas poucas pessoas explicam o que realmente isso significa. E, e a gente tem um ponto que não é a balela do mundo de Poliana, como eu sempre falo, né? Não é viver sorrindo o tempo todo, não é ignorar os problemas, não é fingir que tudo está bem. Não é reprimir a tristeza, o medo, a raiva. Isso não é consciência, isso é fuga. Né? Só pedir para vocês um pouquinho de. Para eu tentar ligar minha luz aqui, que ela desligou. E aí vocês acho que não me veem tão bem assim, porque ficou escuro. Vamos ver se resolve. Aí, muito bem. Só colocar aqui para trás, chegar bem pertinho aqui. Aí. Agora deu certo, temos luz de novo. Então, repetindo, né, para a gente tomar o nosso fio aqui de pensamento, né? Elevação de frequência não significa repressão das emoções, porque isso seria fuga. E sim, desenvolver a capacidade de sentir essas emoções sem permitir que elas conduzam a nossa vida. Meio que como navegar ou nadar, que está mais perto da gente, né? O mar, a piscina, eles continuam tendo as suas características, a densidade da água, as ondas. A diferença é que a gente vai aprender a conduzir ou o barco na navegação ou o nosso corpo na natação. A gente não controla a água, o oceano, o mar, a piscina, a gente vai controlar a nossa ação e como que a gente aprende a fazer isso e a navegar ou nadar. E aí a gente tem uma armadilha muito grande nessa chuva de informações que a gente tem o tempo inteiro. E isso tornou uma dificuldade também, né? Porque aí as pessoas ficam iludidas nisso. Existe uma ideia muito divulgada hoje, mas que é difícil de conseguir manter, que é o estar sempre bem. Sempre positivo, sempre feliz. Mas isso nos coloca numa prisão, porque ninguém consegue sustentar esse estado o tempo todo.
A tristeza tem a sua função no nosso organismo, o medo tem a sua função no nosso organismo, a gente já falou disso, né? São funcionais, o medo e o estresse principalmente. E até a raiva, ela pode nos trazer importantes aprendizados. O problema não é sentir, o problema é permanecer preso nisso, nessas emoções, por muito tempo. Vamos imaginar uma visita que chega na nossa casa. Ela chega, conversa e vai embora. As emoções, elas deveriam funcionar do mesmo jeito. Mas muitas vezes a gente dá uma casa permanente para elas. Por quê? Porque a gente também hoje não está tendo a coragem de fazer isso. Receber, igual a gente faz com a visita. Acolher, conversar, entender o que ela precisa. E aí, de uma forma ativa e intencional, que é o que eu sempre falo, buscar agir, perceber o que isso está trazendo pra gente e agir. A gente coloca ela debaixo do tapete e aqui ela fica, para sempre, na nossa casa. A consciência elevada, ela não impede que a tristeza aconteça, que o medo chegue, ela apenas não permite que eles assumam o controle da nossa casa. E aí, por isso a importância, né, da gente acolher e trabalhar as nossas emoções. E aí a gente tem alguns pilares, que eu enumerei aqui 4, talvez tenham mais, mas foi algo que quando eu estava aqui agora me preparando para entrar, eu pensei, não posso deixar de falar disso. Que sustentam essa nossa frequência energética vibracional, que são os pensamentos, as emoções, os ambientes e os hábitos. No campo de pensamentos, a gente tem aquele fato que eu já trouxe em conversas anteriores, que nós produzimos na nossa mente milhares de pensamentos por dia, são mais de 70 mil pensamentos por dia, né, hoje, nos estudos científicos aí que nos trazem, e a maior parte deles não são verdadeiros, porque eles estão lá na nossa mente inconsciente, vem daquelas crenças, padrões apreendidos, comportamentos que muitas vezes não são nossos, mas que a gente traz na nossa mente inconsciente, porque vivemos em algum momento, convivemos em algum momento e ficou ali marcado. Não estão aqui na nossa mente consciente, no nosso desejo, no que a gente realmente vê, observa e quer. Então, todos esses pensamentos, eles não merecem a nossa atenção. Já pensou? Milhares de pensamentos, a gente dando atenção para eles ao longo de todos os nossos dias. Existe uma diferença muito grande entre pensar e acreditar em tudo que a gente pensa. Então, a gente deve sempre, conscientemente e intencionalmente, se perguntar: esse pensamento me aproxima da paz? A paz, que é um desses estados mais elevados da nossa consciência, ou me afasta dela? No segundo item que eu trouxe, que é as emoções, é a gente observar elas, eu já falei, né, comparando com a nossa visita, como mensageiras, elas não são inimigas. Quando a gente sente ansiedade, medo, irritação, a pergunta deveria ser como é que eu faço, não deveria ser, né, como é que eu faço para isso desaparecer, que é o que normalmente a gente faz, a gente não quer mais viver essas emoções. E a gente foge, e é por isso que a gente tem hoje tantos comportamentos compulsivos, como excesso de uso de rede social, alimentação desenfreada, excesso de compras, porque as pessoas só querem fugir daquela emoção, elas não conseguem mais olhar para, né, fazer essa conversa, esse diálogo interno mesmo, o que essa emoção está querendo me mostrar, a partir disso perceber o que você sente, como que você faz para melhorar, e aí agir melhorando. Tem a conversa que precisa conversar, parar de fazer o que está gerando essa emoção, fazer o que precisa ser feito para que ela não aconteça mais. Então é isso, né? Sempre se questionar o que essa emoção veio me mostrar. Ela pode revelar limites, necessidades, crença, uma dor não resolvida. E aí agir a partir dessa reflexão. Nos ambientes, e aqui entenda-se também ambientes como relacionamentos, que faz parte deles, né? Tudo comunica energia. A casa, o trabalho, conversas, redes sociais, as músicas das pessoas, né? Pergunte, depois de estar um tempo em tal ambiente ou com tal pessoa, como é que eu me sinto? Mais leve ou mais pesado? Eu vou trazer um exemplo meu, né, que acho que dá uma aproximada. A gente aqui em casa, eu comecei, né, há um tempinho atrás, de novo, a ficar com meu sono ruim. Eu sempre sou uma pessoa que dorme super bem, durmo pouco, né, comparado ao que eu falo sempre para os meus pacientes, a gente mantém uma média de 7, 8 horas por noite. Dormir cedo para que a gente tenha os nossos hormônios de crescimento, os hormônios que são importantes para nós e que acontecem a liberação deles em determinados horários da noite, né? Então, dormir cedo para a gente ter esse aproveitamento de liberação e geração hormonal que a gente precisa. Então, sim, estou fazendo um pouquinho isso errado aqui dentro dos hábitos que eu vou falar na sequência,
Mas o que eu quero trazer para o ambiente, né? Estava dormindo, senti que eu estava dormindo mal, mas por quê, né? Fui olhar o que vinha acontecendo. Eu notei o quanto que eu estava me culpando por situações corriqueiras. Porque a gente que é mãe, a gente tem muito isso, né? Nasce o filho, nasce a culpa, porque a gente quer muito cuidar deles, a gente não consegue estar o tempo inteiro com eles, a gente se culpa. No meu caso foi basicamente isso, né? Culpa por fazer, culpa por não fazer. E a culpa, ele é um dos estados mais densos das nossas emoções e do nosso estado de consciência. E não que eu ficasse lá nessa culpa por muito tempo, mas volta e meia aquilo me acometia. E aí passou um tempinho, né, umas 2 semanas, eu comecei a ver que o meu teto de gesso do quarto começou a ficar mofado. E aí quando eu notei o mofo, eu notei a bagunça do criado mudo, a bagunça do meu guarda-roupa, as coisas que já não era mais pra estar por ali. A gente está numa reorganização grande aqui de casa. E efetivamente, no sábado, no último sábado e no último domingo, a gente pegou e todos os cômodos a gente foi tirando papel velho, exame velho, itens que a gente não usa mais. Modificamos o quarto do meu pequeno, né, do Martim, tiramos mobília que a gente já queria tirar há um tempo, organizamos coisas, tiramos brinquedos para doar. E aí nesse movimento, só aí, sabe? A energia já melhorou, eu me senti respirando melhor. A própria medição da nossa casa, porque eu fiz um tratamento energético para o Marlon na semana anterior, e a gente faz a medição da frequência do ambiente de moradia para essa semana, onde a gente fez outro tratamento, né, tanto para mim quanto para ele. Ela cresceu muito, a frequência energética. Então a gente nota o quanto que é efetivo esse movimento da gente perceber como que os ambientes estão interferindo, interagindo nas nossas emoções. E a consciência é isso, né? Ela também escolhe os ambientes que frequenta. Então, que ela encontre à nossa volta bons ambientes para ambientes organizados, ambientes que condigam com a tua energia, para poder estar, né, a boa frequência. Porque lembrando, né, eu já falei nas outras lives, é ressonância. O nosso corpo é esse radinho, esse rádio, que se sintoniza com a frequência que está ali. Então, se a gente está vibrando tristeza, a gente vai atrair mais tristeza. Se a gente está vibrando, não é balela de lei da atração, porque a lei da atração não existe, eu brinco que é balela, mas não é essa falácia. Porque você pensa que atrai o que pensa, né? Ao contrário, desculpa. É física quântica, é comprovado, né? Tudo vibra energia e a gente atrai o que realmente a gente foca. Porque lembra, se eu falei que a gente tem uma mente consciente, uma mente inconsciente. E aqui na mente consciente é que a gente tem que manter o que a gente deseja, porque é esse foco que a gente dá que faz com que isso se realize. É simples. É simples, mas não é simplista. Né? Mas o que eu quero dizer é que é simples de que não é complexo, basta a gente observar, se dedicar e focar em fazer. Né? E aí o último item que eu considero essencial são os hábitos. Os hábitos, eles nos trazem a frequência com que a gente faz as coisas. E aí a gente pode pensar nesse corpo como templo do nosso espírito. A nossa frequência ela não depende só da espiritualidade, ela depende também do cuidado que a gente faz com esse corpo. E a gente dorme bem, a gente se alimenta com qualidade, a gente respira profundamente um ou mais, o tempo todo ou mais, ou alguns momentos, né, do nosso dia. A gente tem conexão com a natureza, coloca de vez em quando o pé na terra, movimenta e exercita o nosso corpo. O espírito se manifesta através do corpo, então cuidar dele também é um ato espiritual e energético total. E aqui eu trago e falo também sobre o poder da presença, porque grande parte do sofrimento humano nasce porque a gente não está no presente, a gente está muito ausente. A gente vive preso no passado ou a gente vive ansioso pelo futuro. Enquanto isso, a gente perde o único lugar onde as coisas, onde a vida realmente acontece, que é agora. Presença é tomar um chá, um café, prestando atenção ao aroma. Eu tenho aqui gengibre, mel, própolis e limão. Por quê, né?
estado vibracional não depende disso, depende da nossa presença. Ontem, a garganta começou a ficar ruim, queda de temperatura, né? Mudança de temperatura o tempo inteiro. Então, já comecei com o meu chazinho, né, de recuperação do sistema imunológico, que dá essa reforçada aí pra garganta, até porque tinha esse momento aqui no qual eu falo por meia hora, né, seguida. E, então, é ouvir sem pensar, ouvir as pessoas, sei lá, às vezes a gente tá numa conversa e a gente só quer acelerar, e fica já pensando no que tem que responder. Ouve com atenção a pessoa, coloca os olhos nos olhos dela, né, então, fica ouvindo alguém sem pensar na sua resposta. Caminha percebendo o vento, o teu passo, respira conscientemente. Quando a gente está aqui no presente, a nossa frequência naturalmente já vai se organizar, porque o presente ele é o único lugar onde existe a paz. Paz, esse estado que a gente tanto procura, né? E aí a autorresponsabilidade, o livre-arbítrio, é uma das medições energéticas que eu mais gosto de fazer para as pessoas que eu atendo aqui, porque quando o livre-arbítrio ele está alto, quando a gente assume essa responsabilidade frente à nossa própria vida, outras coisas, a nossa autoconsciência, a nossa autopercepção, o nosso domínio de energia, o nosso bloqueio para a vulnerabilidade energética, então a gente não fica tão vulnerável, suscetível às energias dos outros, às energias dos ambientes. E tudo isso é elevação prática de consciência. Então, notar que a gente é responsável pelas coisas. E tem uma frase que eu gosto muito, né? Nem tudo depende de nós, mas sempre depende de nós a forma como a gente responde a esse tudo, as coisas que acontecem. A gente não escolhe o que acontece, mas a gente escolhe como é que a gente atravessa por essas experiências. A consciência elevada, ela não busca nenhum culpado, ela busca aprendizado. Eu já falei isso outras vezes também, né? A gente muda a pergunta, ao invés de ficar, por que isso aconteceu comigo? Né? A gente, por que, o que essa situação está tentando me ensinar e como que eu faço para sair dela, né? Ou modificar isso, modificar esse estado. Essa pergunta, ela muda completamente a nossa energia e a nossa frequência e a nossa vibração. E aí, já partindo aqui para o nosso final, afinal a gente tem a nossa sessão de Reiki, daqui a pouquinho, né, coletivo. Eu trago as últimas reflexões mesmo, os últimos insights aqui, porque sustentar uma frequência elevada talvez não seja fazer grandes coisas, talvez seja fazer as pequenas coisas, pequenas escolhas conscientes todos os dias. Escolher respirar antes de agir, escolher agradecer antes de reclamar, escolher compreender antes de julgar, escolher silenciar antes de responder impulsivamente. A frequência que a gente sustenta diariamente, ela é construída pelas pequenas escolhas que a gente faz repetidamente. É assim que a consciência vai se fortalecendo. É assim que a gente se olha de uma maneira diferente, olha para o mundo de uma maneira diferente. E aí vai crescendo em consciência e em vida. Eu convido de novo para que a gente feche os olhos, respire profundamente, mantenha os olhos fechados se for seguro para você, né? Dependendo de onde você estiver nesse momento. Imagine uma pequena chama dourada acesa no centro do seu coração. Essa chama, ela representa a sua consciência. Observe que o vento sopra, as circunstâncias mudam, as tempestades aparecem, mas a chama permanece acesa. E aí pergunte silenciosamente: o que ou do que eu preciso cuidar para manter essa chama ativa, sempre viva? Respire profundamente e repita: eu escolho estar presente, eu escolho cuidar da minha energia, eu escolho responder com consciência, eu escolho sustentar a minha paz, independente das circunstâncias. É profundo, né? Quando a gente se conecta com algo que está dentro da gente, só esperando o nosso olhar. Bem, para as próximas semanas, né? Para a próxima semana, né? Os 7 dias que vem, eu te proponho um exercício que é fazer 2 listas. Na primeira lista, escreva tudo o que fortalece a tua energia. Na segunda lista, escreva tudo o que enfraquece a tua energia. No final da semana, observe: minha rotina
ela está coerente com a frequência que eu desejo sustentar? Porque lembrando, né, a consciência elevada não se constrói em momentos extraordinários, ela é construída nas escolhas mais simples e silenciosas do nosso dia. É um exercício bem poderoso, gente, ser feito com a devida atenção, porque aí você pode depois realmente avaliar o que precisa ou não sair da tua vida. O que, quem, lugares, hábitos ou mau hábitos. E na próxima semana, a última live dessa série, né, a gente vai refletir sobre um tema que é muito especial. A gente vai falar, né, eu titulei essa live como A Nova Terra Começa em Mim, quando a gente está falando de quinta dimensão, a gente trouxe todo esse conceito na primeira live, né, da Nova Terra. E esse momento ele vai encerrar aí essa jornada de expansão de consciência e que comemora os 2 anos do grupo de Reiki. Então, obrigada por estar aqui comigo de novo. Eu vou agora aqui para a nossa sessão coletiva de Reiki e desejo que vocês tenham aí uma boa semana com boas escolhas para sua consciência e para os seus dias, para a sua vida. Tchau!